Bom dia a todos. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As intenções da Santa Missa. Por alma de Orlando Mendes Filho, de 7º dia de falecido, a pedido da família. Por João José de Oliveira e Maria Rosa de Oliveira, a pedido dos filhos. Por 5 anos de falecimento de Terezinha Soares. Por Edir Souza Monteiro, Jerônimo e Marina, a pedido da filha, e Wellington, a pedido da amiga. Pelo aniversário de Rosevânia, a pedido de sua mãe. De pé para o canto de entrada. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Maria que o Deus escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Bom dia a todos. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa, nesse dia em que estamos rezando o 2º dia da novena de nossa padroeira, não só padroeira desta comunidade, mas padroeira até do Brasil. Então possamos nos voltar para a imagem de Nossa Senhora e nesta conversa singela, acho que tem que... E nesta conversa singela, colocar nas mãos de Maria, tudo aquilo que trazemos em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui estamos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esse momento, caríssimos irmãos e irmãs, é o momento da misericórdia. Deus nos reuniu aqui e o encontro é perfeito. Eu, pecador, e Deus rico em misericórdia. Eu necessitado de perdão e Deus que perdoa a mim, a você. Deus que resgata a nossa dignidade, que restaura o nosso coração. Deus que, usando de misericórdia, acolhe nesse momento as nossas misérias.
Então, com toda a confiança, cantemos nosso ato penitencial. Coloquemos aqui nesse altar os nossos fracassos e peçamos ao Senhor que cuide de nós. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Glória, glória, anjos no céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, todos cantam seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santos, nossas culpas perdoai. Glória, glória,
Pai, como nosso intercessor, acolhei as nossas súplicas, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Gente, pelo amor de Deus. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão
vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem. O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampo nela pastem? A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vós deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo. Amém. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita,
O proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nos reuniu aqui. E esta hora, nesta manhã de domingo vivida na companhia do Senhor, faz com que esta manhã se torne especial para nós. E esse Deus que nos trouxe, Ele falou conosco. Primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre. Fez tudo isso, meus irmãos e irmãs, porque não se planta uma vinha por plantar, mas porque se deseja uvas. Não lançamos uma semente na terra, né, porque é bom semear. É bom semear porque vai chegar o momento da colheita. É por isso que as sementes são lançadas na terra. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós cuidamos, estamos sempre olhando para aquele solo, né, ansiosos por ver que aquela semente está brotando, por ver que aquilo está crescendo e por saber que vai chegar um momento bom, que é o momento da colheita. Ninguém planta por plantar, mas sim porque espera colher frutos. O profeta Isaías fala ao povo, né? Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre, no meio construiu um lagar, esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens que não servem para o consumo. E ele se volta então, né, para os seus ouvintes: agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Meus irmãos e irmãs, aqui a palavra de Deus já está nos colocando, sabe? Eu sou essa vinha, é de mim que o Senhor espera colher frutos. É de você, é na sua vida que esses frutos devem ser produzidos.
E aquilo que o profeta pergunta ao povo, eu devo me perguntar, você deve se perguntar: o que poderia ter feito a mais por minha vinha e não fiz? O que Deus poderia ter feito a mais por mim que não fez? O que Ele poderia ter feito a mais por você, nem que não fez? É uma palavra na qual nós devemos nos colocar, é uma palavra que deve nos levar a um questionamento. E isso é muito bom, muito bom. No domingo passado, Jesus nos falou em parábolas, nos contando sobre um pai que tinha 2 filhos e disse a um: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai se dirigiu ao outro filho e fez o mesmo pedido: filho, vai trabalhar na minha vinha. E esse filho: eu quero, eu vou, mas não foi. Aquele que disse eu não quero e depois mudou de opinião. Meus irmãos e irmãs, e na homilia eu falei como é importante, de tempos em tempos, criar em nós esse hábito, adquirir esse costume, de parar para refletir um pouco sobre aquilo que queremos, saber, diferenciar, porque no meu querer cresce o trigo e cresce o joio, e cabe a mim saber diferenciar um e outro, aquele querer que eu posso satisfazer, que me faz crescer, e aquele querer que é fruto do meu egoísmo, que não me edifica e não edifica o outro. Aquele filho falou: eu não quero, refletiu e mudou de opinião. Então a palavra, ela deve nos levar a esse questionamento: o que falta para que eu seja gente melhor? O que falta? O que falta? O que falta na minha vida, para que eu seja melhor, para que os frutos e bons frutos apareçam? Não falta nada, não falta nada. Às vezes, meus irmãos e irmãs, o que falta é empenhar-se um pouco mais, é querer, e querer com vontade, querer de verdade, produzir esses frutos, porque da parte de Deus, tudo já foi feito, tudo. Que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca, ela será devastada. Vou derrubar o muro, ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem, ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos. E aí, com muita clareza, meus irmãos e irmãs, o profeta anuncia que esta vinha não é uma videira qualquer numa encosta. É apenas um exemplo para falar daquilo que é o povo. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava frutos de justiça, eis injustiça; frutos de bondade, eis a iniquidade. A vinha só foi um exemplo para Deus começar a conversar conosco, para chegar na nossa vida. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa do Senhor. Eu sou essa vinha. Deus ainda nos olha com esperança. O momento da colheita ainda não chegou, não é hoje, meus irmãos e irmãs, não é hoje. Vocês sabem, conto muitas histórias. Fui criado num sítio, vi meu pai levar água à terra seca, vi meu pai adubar o solo infértil, sabe? E ali eu percebia, dá para tornar o solo um solo fecundo, dá para trabalhar a terra, sabe? Dá para trabalhar a terra, dá para fazer brotar frutos onde aparentemente nada cresce, Meus irmãos e irmãs, Deus olha para nós com muita esperança.
Já recebemos o perdão hoje de nossas faltas, porque já nos colocamos na presença do Senhor, já olhamos para o céu, já batemos no peito e já pedimos: Senhor, tente piedade de mim. Senhor, tente misericórdia de mim. Meus irmãos e irmãs, o perdão de Deus não é Ele passando a mão na nossa cabeça e dizendo: Josiel, tudo bem. O perdão de Deus é o olhar dele cheio de esperança, que eu possa, que eu posso fazer coisas boas, perdoar. Não é Deus passando a mão na nossa cabeça e dizendo: tudo bem, eu te perdoo, mas é Deus me olhando com esperança, e me deixando seguir em frente. Mas para ser do mesmo jeito, não. Deus crê em mim, Deus crê em você. Somos capazes de coisas grandiosas, somos capazes, porque, meus irmãos e irmãs, nós não contamos só com a nossa força. Eu não conto só com as minhas habilidades. Ai de mim, sabe? Ai de mim. E eu digo: ai de você, se você contasse apenas com as suas forças, com as suas habilidades. Ai de mim, se eu contasse apenas com as minhas forças, com as minhas habilidades. Do nosso lado age a graça de Deus, do nosso lado age o poder de Deus. E do lado de Deus, sabe, tantos intercessores. Nesses dias nós celebramos alguns santos tão queridos mundo afora. Santa Teresinha do Menino Jesus, quanta devoção por essa jovenzinha. Celebramos, hoje é que dia? Hoje é 4? 4. Então ontem São Francisco, hoje São Francisco de Assis, Só para falar de alguns. Do lado de cá a graça, do lado de lá intercessores por nós, pedindo lá ajuda para que aqui a gente consiga. Então somos capazes de viver aquilo que a palavra de Deus nos pede. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Se veja, olhe para você como alguém capaz de tudo isso. Meus irmãos e irmãs, por que somos capazes? Porque eu não estou condenado a contar apenas com as minhas forças, com as minhas habilidades, mas existe a graça de Deus que age em nós, quando aqui encontra acolhida, quando aqui é grande o desejo de viver essas coisas, de viver coisas que nos aproximam de Deus, que permite que Deus caminhe junto conosco, como fala São Paulo: praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, olha só, o Deus da paz estará convosco. Boa companhia, sabe? Boa companhia. Melhor não existe. Deus comigo, Deus com você, eu com Ele, sabe? Você com Ele. Dá para vencer qualquer coisa. Se Deus é por nós, quem será? Nem quem será contra? Meus irmãos e irmãs, e quando o profeta Isaías dirige uma palavra tão dura a esse povo, começa a falar de uma vinha, para que aquele povo se reconheça ali, e Jesus no Evangelho, segue com a mesma temática da vinha. Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Outra, porque no domingo passado ele nos falou daquele pai que pediu aos filhos: e de trabalhar hoje na minha vinha. Um disse que não queria e foi, e o outro, qual dos dois fez a vontade do pai? E Jesus segue nesta conversa: escutai agora esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez dela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Aquilo que o profeta Isaías escreveu, Jesus está falando isso. Depois arrendou-a a vinhateiros, viajou para o estrangeiro. E nesta parábola, meus irmãos e irmãs, que Jesus nos conta, nessa
parábola Jesus apresenta o resumo da história da salvação. Foi assim mesmo, sabe? Deus escolheu um povo, Deus chamou Abraão, fez com aquele homem uma aliança, né? Formou esse povo. Porque é interessante formar um povo, ter um povo só seu? Não. É interessante lançar a semente por lançar? Não. Eu jogo uma semente na terra porque eu quero colher alguma coisa. Deus firmou esta aliança com Abraão porque era interessante fazer uma aliança com Abraão? Não, mas por causa daquele momento, o momento da nossa salvação, o Cristo queria assumir a carne humana e quis fazer uma experiência verdadeira de ser homem e nascer como qualquer um de nós, né? Poderia ter chegado aqui entre nós de outra maneira? Sim, de muitas maneiras. Deus visitou essa terra, falou com Moisés na sarça ardente, só para dar um exemplo. Mas o Cristo, Ele quis assumir a carne humana e ser em tudo igual a nós, como fala São Paulo, né? Exceto no pecado. Então aquela aliança com Abraão tinha um propósito: formar um povo, para que esse povo acolhesse o Salvador, e desse povo nascesse o Salvador, e se cumprisse então a promessa de Deus lá no início, quando Abraão diz: por meio de ti, todas as nações serão abençoadas. Um povo que era para ser instrumento da bênção de Deus, bênção para todos os povos. E olha, meus irmãos e irmãs, Jesus resume nesta parábola a história de Deus com o seu povo. Arrendou-a a vinhateiros, viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, olha a loucura desses homens, né? Quando chegam ali os enviados pelo patrão para recolher os frutos, olha o que eles fazem: mataram a um, apedrejaram outro. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número, eles fizeram a mesma coisa. Depois ele pensou: vou mandar meu filho eles irão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Olha a loucura, né? Este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da herança. O pecado nos cega, meus irmãos, sabe? Deus tenta abrir os nossos olhos, né? Olha a loucura. Onde já se viu que matando o filho eu vou ficar com uma herança que lhe cabe? Em nenhuma cultura, em nenhuma época, desde que o homem pisa nessa terra, isso foi lei. Em nenhum lugar do mundo está escrito, em nenhum código de direito está escrito que matando o herdeiro você tem direito, o assassino vai ter direito a ficar com a herança. Mas isso é a cegueira que o pecado provoca. É nós, meus irmãos e irmãs, muitas vezes achando que de coisas erradas que fazemos nós vamos tirar coisas boas, né? Que de sementes ruins vai se produzir bons frutos, mas nós vivemos isso, né? Deus nos mostra, olha a loucura daqueles homens: vamos matar o herdeiro e tomar posse da herança. Jamais aquele pai vai entregar aos assassinos do filho a parte da herança que cabia àquele filho. O que ele vai fazer? Com certeza vai mandar matar de modo violento esses perversos. Assim Jesus está nos revelando, né, que o pecado nos cega e que de coisas erradas não vamos tirar coisas boas. Às vezes a gente cria essa ilusão, né? Quantas vezes eu não menti para minha mãe, né? Para me safar, né? E me achava vitorioso quando de alguma maneira minha mãe acreditava na minha mentira. E a gente se acha vitorioso quando contamos uma mentira e alguém acredita nela, e a gente se acha: conseguiu nada. Ainda que você consiga enganar o outro, quem fica no prejuízo é você, sabe? É você, porque depois, quando a minha mãe descobria a mentira, como eu me arrependia.
né? Como eu me arrependia, percebia, não valeu a pena, né? E nós quebramos a cara. Mas, meus irmãos, nós não estamos livres dessa situação, né? Vez ou outra eu me pego achando que de coisas erradas dá para tirar coisas boas. Não dá, né? Quantas vezes não menti para minha mãe, achando que ia me dar bem. Não dava certo. Depois quebrava a cara. É Deus nos educando, porque Deus, meus irmãos e irmãs, né, está comprometido com o nosso céu, com o nosso melhor. Então possamos acolher a palavra de Deus, né? Jesus termina dizendo: vós nunca lestes nas Escrituras, e nós conhecemos as Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esta pedra angular é aquela que sustenta o edifício de pé. Quem entende de obra sabe, né? Quando vamos fazer uma reforma, dá para mudar, mexer nessa coluna, naquela, mas tem aquelas colunas que são para sustentar de pé o edifício. Ali não se pode mexer. Nem em alguns apartamentos, quando você recebe, tem lá, olha, essa parede não pode, né? Porque vai que depois se faça uma reforma, né? Essa parede não pode, porque essa parede sustenta, né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Como rejeitar a coluna que mantém de pé o edifício? Às vezes nós cometemos essa loucura, né, de achar que sem o Cristo dá para seguir. Não dá. Eu quero chegar no momento da colheita, porque esse momento, meus irmãos e irmãs, não é hoje. Então, se temos que correr atrás, ainda dá tempo de correr atrás. Eu quero chegar no último dia: combati o bom combate, sabe? Completei a corrida, guardei a fé. E desejo que você chegue na última hora com estas palavras na boca: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa que o justo juiz, me dará. Não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam a sua manifestação gloriosa. Quando nós rezamos, na segunda parte da oração: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. Não conhecem, não? Por nós, pecadores. Olha a minha condição de pecador. Preciso de ajuda, sabe? Porque sou assim mesmo, sou pecador, né? Preciso de ajuda. Por isso eu falei no início, é perfeito esse encontro entre mim e Deus, entre você e Deus. De um lado eu, pecador, do outro esse Deus que é misericórdia e misericórdia infinita. Rogai por nós, pecadores, agora. O meu agora, meu relógio aqui, eu acho que está parado. Hoje é 4, né? Dia 4? 4. Gente, foi. O meu agora, 4 de outubro de 2020, 11h15 da manhã. Rogai por mim agora, e na hora da minha morte, na hora da nossa morte, no momento da colheita, no momento de, né, entregar a Deus os frutos que eu na minha vida fui capaz de produzir. Então, meus irmãos e irmãs, a igreja nos convida a colocar nas mãos dela, né?
nas mãos dela a nossa vida. Os dois momentos mais importantes é o agora. É agora que eu decido como vai ser todo o resto. Então, como é importante esse momento, esse hoje que nós vivemos. Eu decido como vai ser. Que a palavra de Deus nos oriente e possamos acolher esta orientação que Deus nos dá. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Esse Deus que antes de nos pedir tal coisa, falou: não vos inquieteis com coisa alguma, né? Apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas. Esse Deus que toma as nossas preocupações, que nos olha afogados muitas vezes nas nossas dores e que se aproxima para ajudar. Então, meus irmãos e irmãs, que com a ajuda dela possamos viver hoje de tal modo, né, ocupados com aquilo que merece louvor, para que o nosso céu esteja garantido, para que na última hora a gente possa combater o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, vivi da melhor maneira possível, vivi plenamente, cada agora. Então fiquemos de pé, meus irmãos e irmãs, e se estamos aqui é porque somos uma comunidade de fé. Que esta fé nos ajude